Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. E hoje nós vamos falar sobre mania, bipolaridade e seu tratamento. Para esse episódio especial, eu trouxe aqui a doutora Daiane. Não vou pedir para ela se apresentar, porque ela já é de casa, todo mundo já conhece ela, quem acompanha o canal já conhece a doutora Daiane. E conversando com ela ontem, inclusive pelo WhatsApp, a gente decidiu destrinchar esse tema, né? Porque nós iríamos falar sobre medicação para bipolaridade. E ela falou assim, Caio, por que que a gente não fala de mania, depois a gente fala depressão? Aí eu falei, pô, e a gente pode comentar sobre episódios mistos, né? Então hoje a gente vai dar sequência, a gente vai iniciar esse tema e depois a gente segue com a sequência do tema. E para a gente iniciar, Dai, dá um oi só para a galera aí, rapidinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Daiane, para quem me conhece, oi de novo, para quem não me conhece, prazer. Isso. Dai, para a gente já dar início ao tema, sem muitas delongas, o que é mania? O episódio maníaco, ele é uma fase, uma alteração de humor, né? Ele tem uma série de características. Daio, quais são essas características? Um humor expansivo ou irritado, diferente do basal do paciente, acompanhado por algumas alterações, tipo pensamento acelerado, ficar muito falante, muitos planos, muitos planejamentos, aumento de energia dirigida a um objetivo. Como assim, Dai? Aumento de interesse por compras, aumento de interesse em política, aumento de interesse de religião, aumento de interesse num desenho específico, num material específico, numa matéria de escola específica, por exemplo, aumento do trabalho e também envolvimento com atividades com potencial de dano, tipo bebida, tipo uso de substâncias, tipo aumento de libido, onde a pessoa acaba tendo mais parceiros do que o padrão dela, do que o usual dela. Então, o episódio maníaco ele vai envolver uma alteração de humor, uma alteração de cognição e uma alteração de energia. Top, boa, bem completo. É, Daí, esses dias eu fiz acho que eu comentei em outro podcast falando que a mania, ela acontece quando tem, a grosso modo, tá? Por favor, preste atenção, a grosso modo aqui, é uma desregulação na produção de certos neurotransmissores, né? Produz demais ou de maneira desregulada, né? Então, o que que pode estimular, tá estimulando essa produção? O cérebro, nós sabemos que o episódio bipolar, a bipolaridade, ela pode surgir ali na adolescência, geralmente acontece na adolescência, o princípio da fase adulta, ou mesmo depois dos 30 acontece, né? Raramente acontece em criança, muito raro, mas acontece também, né? Eh, o Qual que é o principal fator para se disparar um episódio como esse, um surto maníaco? Temos muitos. A gente tem uma carga genética da pessoa. A pessoa tem que ter o gene da doença. E esse gene pode acordar por conta própria, ou ele pode acordar por fatores do meio ambiente. Por exemplo, ter uma infância traumática, vivenciar abusos, vivenciar negligências, uso de substâncias psicoativas, tipo maconha, tipo cocaína. Maconha dá bipolaridade, sim. Maconha não é uma droga inofensiva, gente. Ah, mas eu conheço fulaninho que fuma maconha e tá tudo bem. Ok, existem essas pessoas, mas a gente não pode falar que a maconha é uma droga inofensiva para todo mundo. Voltando então. Então, esses episódios, o paciente ele tem uma predisposição genética, tá no DNA dele, e aí esse gene é ativado. Pode ser por uma carga epigenética derivada do ambiente, pode ser por uso de substâncias psicoativas, pode ser por uso de anabolizante, tá? Hum, olha que legal. Pode ser uso de anabolizante, pode ser também induzido por psicofármacos, como psicoestimulantes, tipo metilfenidato, lisdexanfetamina, e até mesmo induzido por antidepressivo. É, é interessante, né? Porque tem infinitas possibilidades, né? Para se disparar um episódio. Mas o mais importante, alguém que não tem carga genética, não tem histórico familiar, pode? Muito difícil, Caio, porque assim, nós temos o nosso DNA vindo dos nossos pais, a gente herda,
Mas quando a gente está formando lá no útero da nossa mãe, a gente pode ter mutações. Uhum. E essas mutações de novo podem, sim, O cruzamento das informações, né? isso, podem levar, sim, a genes relacionados à bipolaridade. Ou a outros transtornos Ou a mentais. outros transtornos mesmo. Uhum. Mas geralmente tem uma carga genética. É Sim. difícil a gente pegar um paciente bipolar que tem uma família 100% tranquila, 100% sem doença. É, geralmente sempre tem alguém na família, né? E basta ter uma pessoa na família que já é indicador Já é um suficiente. fator de risco. Aham. A pessoa, quando está em mania, você descreveu muito bem que a mania é um estado onde a pessoa fica eufórica, mais agitada, né? Ou irritada. Ou irritada, ela fica mais impulsiva, acelerada, tem a diminuição do sono, ativação noturna, compulsão por compras, drogas, sexo, então desenvolve uma série de compulsões, tudo aquilo que é prazeroso, né? Ele, ele tem uma predisposição maior a fazer. é, Mas o mais importante disso, essa pessoa, ela tem consciência disso tudo? Ela se percebe? Olha que interessante, ela se percebe no momento? Não, eu estou em mania. Obviamente que quando você se conhece, e para quem não sabe, eu comentei já nas minhas redes sociais, não é segredo para ninguém, eu sou bipolar. Eu, por ter uma consciência e trabalhar com isso, ter estudado isso, então eu já consigo diferenciar. Mas às vezes é necessário a minha colega de trabalho chegar e falar, e ela já falou várias vezes, Caio, Tá tá acelerado. acelerado. Então, mas uma pessoa, um leigo, um afegão normal, um afegão médio, que não entende sobre o assunto, a pessoa ela pode se perceber em mania? Ela pode se perceber acelerada, ela pode se perceber impulsiva, mas ela, como a gente falou antes, os episódios maníacos, eles também são uma alteração da cognição. Então a Hum, pessoa pode muito bem ter o que a gente chama de aumento de autoestima ou senso de razão aumentado. A pessoa se acha certa, se acha a dona da razão, se acha correta. E ela justifica tudo aquilo que ela está passando. Não é só uma fase boa, não, eu só tô agitado porque tá acontecendo isso, é por causa das outras pessoas que eu tô reagindo dessa forma. Então tem essa alteração cognitiva em que a pessoa ela dá uma justificada e não consegue pegar que ela não tá bem. cara, olha que legal a fala da doutora Daiane. Para os bipolares que estão nos assistindo, né? Que vão assistir esse vídeo. É, não é só uma alteração de humor, mas uma alteração cognitiva. Então, de certa maneira, a pessoa ela tem uma alteração no seu autocontrole, ela não se percebe. Então, a um curto espaço de tempo, a pessoa perde um pouco do seu livre-arbítrio. Olha, que interessante. Eu não estou falando que Fica refém do episódio fica maníaco. refém do episódio. E é super pesado isso, né? Você já tinha escutado dessa maneira? Para mim foi chocante falar isso. Ela perde um pouco do seu livre-arbítrio. Então, mas qual o risco real, Dai, de uma pessoa em um episódio maníaco sem tratamento? A gente precisa diferenciar aí o episódio hipomaníaco do maníaco. O livro, ele não dá uma avaliação técnica muito firme pra gente falando qual é a diferença dos dois. É um feeling que a gente tem que ter. O hipomaníaco é uma alteração e o maníaco é uma alteração muito significativa. Tem muito risco. Tem risco de depredação do próprio patrimônio, tem risco de prejuízo nas relações interpessoais, porque a pessoa fica irritada, briga com todo mundo. Tem risco de gastar todo o dinheiro que tem. Tem risco de colocar a empresa, de colocar o trabalho na linha. Tem risco, sim. Gente, não quer dizer que a pessoa bipolar ela vai trair. Algumas pessoas têm a hipersexualidade, o aumento de libido como sintoma. Não é todo mundo. Ah, todo bipolar trai? Não. Alguns sim. E essa parcela de bipolar tem risco de perder relacionamento, perder casamento. A gente estava até conversando agora há pouco de uma paciente que infelizmente tem esse sintoma e teve um caso Sim. muito difícil. E aí vem toda uma gama de sintomas de sofrimento. Meu Deus, olha o que que eu fiz, eu não valho nada, eu não presto.
Sou mau E caráter. sou mau caráter, e isso tudo é sintoma de uma doença. Então a gente tem muito risco envolvendo, sim, os episódios maníacos. Não é só estou me sentindo muito bem, estou muito expansivo, estou muito eufórico. Tem risco, tem perigo. Perigo de você prejudicar a sua própria vida, as coisas que você ficou a vida toda batalhando para construir. É muito, você colocou muito bem colocado, fez justinho, cara. Porque o que eu mais ouço, eu tenho um grupo de bipolares, olha que legal. Então, fiz um grupo de WhatsApp só com bipolar. Cada um contando sua experiência. Imagina o show, né? E eu ouvi ontem uma menina comentando: eu perdi tudo. Eu perdi meus filhos, eu perdi família, eu perdi emprego, eu perdi meu nome. Tô tendo que me refazer depois do tratamento. Essa doença tirou tudo de mim. Então, eu fiz questão de tocar nesse ponto, porque para você aí que está nos assistindo e que desconfia que tem a bipolaridade ou que já tem um diagnóstico, você tem que prestar atenção, porque como a Dai disse anteriormente, a bipolaridade ela não mexe só com o seu humor, ela mexe com a sua cognição. Então, quando passa o evento, que é Vem a culpa igual um caminhão. sim, justamente, é a mesma coisa. Eu fiz uma comparação que não é tão legal, mas imagina alguém que usou cocaína. Ela fica extremamente eufórica, feliz, com sensação de grandiosidade, conversa com todo mundo. Só que quando passa o efeito da droga, Dá o crash. o crash, e ela se afunda, aí vem o peso na consciência. Obviamente que a bipolaridade não é a mesma coisa, tá? Por favor, mas é um comparativo, porque no outro dia, pós-episódio, vem o crash. Porque aí Eu você gosto cai de na real. falar que quem sobe desce. Quem sobe, desce. Quem tá muito alto, desce. E quando desce, meu amigo, bateu aqui embaixo, o negócio ficou ruim pro seu lado. Então, o buraco já foi embaixo. Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo em uma determinada época da minha vida. Cara, tava tudo organizado. Tudo organizado, sabe? Na minha vida pessoal e profissional. E minha mãe teve uma reunião comigo. Meu filho, como é que tá? Os negócios, etc. Mãe tá super bem, voando, tá decolando, etc. Tudo organizado. Cara, na outra semana entrei em mania. Fui perceber depois o estrago, né? E ela passou com tipo 45 dias. 45 dias eu destruí a minha vida pessoal e profissional. O que você demorou anos para construir. Com 45 dias eu fiz negócio que não era para fazer, eu comprei o que não era para comprar, e tinha gente falando, não, isso só pode ser coisa espiritual. Infelizmente não é, meu amigo. Infelizmente é a pura e velha mania. O maníaco, Doença. é uma doença. Eu estava doente, né, naquele momento. Passou 45 dias, mas não precisa disso não, tá? Com uma noite você pode destruir sua vida. Com um dia, com uma hora. Se você não se cuidar e não tratar. Mas seguindo a nossa conversa, fizemos uma boa introdução aqui sobre mania, o que acontece, etc. Daí, o início, o título era Mania, Bipolaridade e seu tratamento. É possível ter mania sem ser bipolar? Indo bem nos pormenores? Sim. Indo bem nos pormenores, tem. Uhum. Quando é induzido por substância e o episódio remite antes do final de ação psicoativa da substância. Deu para entender? Não, Não, né? traduz de maneira que. Por exemplo, a gente só vai considerar um paciente que usa maconha e fica maníaco como bipolar se esse episódio maníaco sustentar depois que ele tirar a maconha. Mas acontece? Muito difícil. É porque existe a depressão unipolar. Uhum. Então, Mas não existe a mania unipolar. não existe a mania unipolar. Em raras, salvas exceções, assim, exceções muito pequenas mesmo, cara, teve episódio maníaco, é bipolaridade. Uhum, top. Então, deu um surto, é, É bipolaridade. é Né? A bipolaridade. gente tem igual a gente já falou no nosso primeiro podcast sobre bipolar, a gente tem o bipolar tipo 1 e o tipo 2.
O bipolar tipo 1 teve um episódio maníaco, é bipolar. O bipolar tipo 2, ele tem que ter tido um episódio hipomaníaco e um episódio depressivo. Sim. É, eu vou até comentar aqui que tem uma querida no meu Instagram, ela chegou. No vídeo que eu fiz, eu comentei, falei assim, eu sou bipolar, eu sou bipolar tipo 2, e eu falei assim, quando eu tô em mania, aí ela questionou assim, mas você tem que estar. Não existe bipolar tipo 2 em mania, é hipomania. Às vezes a gente utiliza de maneira genérica para se referenciar a parte que está acima, Só pra ficar mais para ficar didático. mais didático e etc. Nossa, mas sabe, sempre aquele chato que critica, sabe? Que vai criticar. Mas é, é justamente nesse ponto, porque é a pergunta que eu mais ouço, Caio, como diferenciar a mania de hipomania? Pelos impactos. Sim, mas assim, a primeira regra, mania, é esse estado elevado por 7 dias e hipomania 4 dias. Essa é a primeira regra. Mas eu sempre comento, Dai, porque E a mania, ela ainda tem uma cerejinha do bolo, né? Porque a mania, ela pode ter sintoma psicótico. sim, entra num ponto. É aqui que eu ia já entrar contigo. Vamos lá. A mania, ela pode ser acompanhada de surtos, de psicose, né, e etc. Então, pode até desenvolver algumas comorbidades além, né? Um transtorno Pode esquizoafetivo. simular uma esquizofrenia, pode Sim, parecer uma esquizofrenia, pode inclusive. parecer. Só que eu comento sempre que não é porque você é um bipolar tipo 1 que você é mais grave que o tipo 2. Porque dentro de cada episódio, nós temos níveis, né? Então, E o existe. que vai configurar muito a gravidade também é o seu padrão de ciclagem. Tem Justo. pacientes que ciclam um pouco, então os prejuízos são menores. Posso ficar sem tratamento? Não, Então, porque a bipolaridade ela vai machucando, né? Machucando o nosso cérebro. E aí, uma outra coisa que também influencia na gravidade é o tratamento. Um bipolar tipo 1 tratado é muito menos grave do que um bipolar tipo 2 não tratado, por exemplo. até porque a depressão do tipo 2 geralmente ela é uma depressão Mais mais arrastada, arrastada. mista. Mas é bem. A literatura comenta muito isso, né? Que a depressão do tipo 2 ela é mais severa do que a do tipo É 1, mais difícil de tratar. mais difícil de tratar. Mas eu comento que o tipo 1, às vezes, para você ser considerado um bipolar tipo 1, basta você ter tido apenas um episódio mania. Você pode não ter nunca mais. Você já é um tipo 1. Tem um paciente desse jeito. Justo. E o tipo 2 e olha que interessante, às vezes ele vai ficar ali mais na baixa, etc, um pouquinho de alta. Então vai ter uma vida bem mais tranquila do que um tipo 2 Que oscila que muito mais. oscila muito. Então, isso não quer dizer. Eu faço um paralelo, existe níveis, né? Então, por exemplo, um tipo 2 com nível 10 ele é muito pior do que um tipo 1 com nível 2. Então, porque acaba sendo bem mais leve. Porque não é necessário, não é uma regra que um tipo 1 vai desenvolver, vai ter surtos psicóticos, vai ter esse tipo de coisa. Pode ser que sim, se a pessoa Tiver uma predisposição genética uma predisposição, usar certas substâncias, e não se etc. tratar. E não se tratar. Então pode acontecer sim. Dai, o termo maníaco ainda é utilizado? A gente fala, sim, de episódios maníacos e estados maníacos, mas a gente não fala que a pessoa é um maníaco, por exemplo. Não Hum, é uma característica da pessoa, é uma característica do episódio do transtorno. entendi. Beleza. Agora adentrando basicamente dentro do que nós viemos conversar, que é Vamos falar de coisa boa, vamos falar de remédio agora. E como terapia, gente, em não se esqueçam da terapia, terapia. como que é feito o tratamento, principalmente medicamentoso, para episódios de mania? Temos, dentro do nosso arsenal terapêutico, medicações antidepressivas, antimaníacas e que cobrem ambos os polos. Quando a gente tem um episódio maníaco ou hipomaníaco, a gente precisa usar uma medicação que cobre ambos os polos ou uma medicação antimaníaca. É mandatório. Não Uhum. adianta a gente só proteger o paciente da fase depressiva, porque ele vai entrar em mania de novo ou hipomania, vai ter prejuízo, vai ter impacto na vida dele. Sim. Eu recebi uma mensagem
pouco antes da gente começar aqui, falou, Caio, quero essa pergunta aí no seu podcast. É possível uma pessoa tratada bonitinho entrar ainda em mania ou hipomania? Sim, Hum, mas não quer dizer que esse episódio vai ser tão extenso e vai ser tão intenso e vai ser tão grave versus como se não estivesse tratando. eu costumo usar uma referência para isso, assim, uma resposta pronta para essa pergunta. Vai sim ter mania, vai ter hipomania, vai ter depressão, só que tudo sob controle. Sim, tudo numa ótica mais manejável. Eu tenho um paciente que eu gosto muito, ele é muito especial pra mim. Foi meu primeiro paciente de consultório. E ele teve um episódio maníaco, psicótico, ficou grandioso, enfim, teve uma série de impactos na vida dele. A gente conseguiu mitigar muito esses impactos, porque ele tratou logo de cara. E aí ele começou, no meio do tratamento, ter um episódio hipomaníaco. Hum, Ele começou a fazer caminhadas de correr do nada 15 quilômetros. Dormir 4, 5 horas por noite. E ele já é um cara cabeça, daí não tô bem. Tá acontecendo isso, isso e isso. Com 10 dias de sintoma, a gente já ajustou o esquema medicamentoso dele, evoluiu, não teve impacto, não teve prejuízo nenhum na vida dele. sim. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu comentei aqui já em outro podcast com você. Em dado momento lançaram o Venvance, né? E o Venvance é legal, né? Para TDAH. Só que, Caio, você tem que experimentar, velho. Cara, não, não faça isso comigo, por favor. Não, você fala assim, é muito bom pôr o dedo no ferro quente. Você vai botar. Eu vou experimentar. E eu fui lá e tomei Venvance. Pra começar, Venvance para mim teve o efeito da cocaína encapsulada. Essa que é a sensação que eu tive. Mas ele me jogou no estado. Eu entrei em hipomania. Você falou isso, parecia que você estava falando de mim, né? Porque eu corri quase 20 km durante uma semana, sabe? Fiquei o super-homem. Aí na hora que eu cortei o uso do Venvance, ainda fiquei em hipomania, que me jogou lá pra cima. E foi uma das piores que eu já tive, por conta do uso disso Induzida por substância. induzida por substância, né? Porque aí a gente entra, eu gosto de comentar que o pessoal geralmente não sabe dos tipos de bipolaridade que existem. Então, a gente tem o tipo 1, tem o tipo 2, ciclotímico, E o sem outras sem outras especificações. especificações, entendeu? O induzido por substância. Sei que não é bem um tipo, mas ciclagem rápida e ultra rápida também acaba sendo tipo de bipolaridade diferente, né? É, o induzido por substância, esse clássico que eu acabei de dizer aqui do Venvance, e esses não especificados são bem interessantes também, né? Porque tem características de mania, mas não fecha a mania Não ainda. fecha 100%. Não fecha Por 100%. exemplo, um paciente que tem só hipomania, nunca deprimiu, ele entraria como um transtorno bipolar sem outra especificação. Justo, Precisa justo. de tratamento do mesmo jeito. Às vezes desceu até para uma deprê, mas foi um negócio bem raso, Subclínico, subclínico. subsindrômico, Só triste mesmo, aquela tristezazinha. Daí, e o papel da psicoterapia dentro da. fundamental. Não existe tratamento de bipolaridade sem uma boa psicoterapia. Até para o paciente ele poder entender melhor o transtorno dele, aceitar o transtorno dele e aprender a confiar em uma pessoa. É muito importante o bipolar ter uma boa rede de apoio, para ele poder falar assim: eu não concordo com você. Eu acho que eu estou ótimo, mas eu confio em você. Portanto, já que você está me mandando ir no médico, eu vou. Então, é importante para o bipolar ter um bom psicoterapeuta, fazer uma boa psicoeducação, entender os próprios sintomas, ter uma boa percepção corporal, ter uma boa percepção da própria cognição e dos próprios sintomas e ter uma rede de apoio estruturada. Pelo Sim, menos uma pessoa que te conheça no seu íntimo, que fale: Caio, você não tá bem. eu tenho a minha, né? Discordo de você, mas como você tá falando, eu vou confiar no que você tá falando. Sim. Pra mim, essa pessoa é a Dai hoje pra mim. Ela chega e fala, ó.
Só do olhar já percebe que eu tô mais adiantadinho, né? Dai, quanto tempo uma medicação? Eu sei que existem, nós vamos conversar mais adiante agora sobre, sei que existem vários princípios ativos, várias ações diferentes, etc. Mas geralmente, eh, quanto tempo uma medicação pode demorar para fazer efeito, de fato, uma ação terapêutica, uma vez tomado, começando a tomar direitinho? A resposta é um grande depende, depende da medicação. Quando a gente fala de estabilizador de humor, tipo lítio, ou anticonvulsivante, tipo o ácido valproico, valproato de sódio ou de valproato de sódio, a gente precisa fazer a dosagem dele no sangue, que a gente chama de dosagem sérica, chegar na dosagem terapêutica, e aí, a partir dessa dosagem terapêutica, o remédio tem 6 semanas para poder fazer um efeito pleno. Então, isso, um bom tempo, Um né? bom tempo. Quer dizer que vai demorar 6 semanas para começar a fazer efeito? Não. Quer dizer que o efeito pleno, o efeito máximo, vai ocorrer até em 6 semanas. Já os antipsicóticos, eles têm um tempo de ação mais rápido. Tem paciente que começa a melhorar com 5 dias. Olha, dá um exemplo de um antipsicótico. Olanzapina, a gente usa muito para poder resgatar o paciente do episódio maníaco. Top, boa, boa. É, se fizer direitinho, não vai acontecer o que eu vou perguntar agora. Em quais as situações que é necessário hospitalização, uma recomendação, uma internação de fato para uma pessoa que está dentro do episódio maníaco? Em primeiro lugar, recusa a tomar remédio. Paciente que se recusa a tomar remédio não dá para ficar em casa. Porque como é que você vai tratar bipolaridade sem remédio? Episódio maníaco sem remédio? Não vai. Em segundo lugar, quando o paciente ele tá se expondo, ele tá usando substância, tá com aumento de libido, tá tendo relação sexual fora do padrão dele, relação sexual desprotegida. E quando a pessoa tá se colocando em risco, colocando o trabalho em risco, colocando a situação financeira em risco. Sim, A gente tem 3 modalidades de internação no Brasil. A internação voluntária, que é quando o paciente fala, eu não estou bem, eu quero me internar. A internação involuntária, o paciente não está bem, não quer internar, a família e o médico entendem que é um caso de internação. E a internação compulsória, que é uma internação determinada pelo juiz. sim, Então, esse paciente, ele muitas vezes vai entrar como involuntário. entendi. É, é muito comum, né? É comum você perceber a pessoa agitada, mas você não sabe o que é que ela está vivendo, né? Eu falo isso por experiência própria. O que que ela está passando, o que que ela está fazendo, como é a vida dela. Então, quando você chegar ao ponto de ver, externar os problemas na vida de um bipolar em mania, pode saber que por dentro já foi todo destruído, Tá em sofrimento. muito grande. E não só, como um todo, né? Mas enfim, chegamos numa parte, acho que é a mais legal que todo mundo estava aguardando, que eram os princípios ativos e a farmacologia, né? É, eu tenho alguns casos, daí uma hora dessa eu vou deixar você dar uma olhada no grupo, a pessoa da galera da bipolaridade do meu grupo de bipolaridade. É, cara, medicações, assim, uma, fa- uma vasta lista de medicações, e tem gente que ainda está em mania, tem gente que não consegue sair da cama, está numa depressão de 6 meses, trancada dentro de um quarto. Tem um caso lá de uma menina deitada, ela fez um ninho dentro da cama dela, tá pesando 140 quilos, porque a medicação que ela tá tomando trouxe um acréscimo aí na balança, tá trancada dentro do quarto, medicada. Eu acho que eu comentei ainda com ela, falei, olha, é um caso de você sim se procurar uma internação voluntária. Aí Para ela, ajustar a medicação. pra, sabe, porque ela não tá tendo força para poder fazer, e quando chega nesse ponto a família já abandonou, né? A família Geralmente. cansa. Cansa. Aí que perde casamento, perde contato com tudo, né? Daí, vamos lá. Princípios ativos e farmacologia. Remédios, medicações. Medicações. O que que... Fármacos que a gente usa para poder tratar episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos, ou seja, fármacos que atuam em ambos os polos. Justo. Temos o carbonato de lítio, que é um estabilizador de humor. Temos o ácido valproico, que é um estabilizador de humor anticonvulsivante.
Temos a quetiapina e a olanzapina aqui no Brasil. Tem outros fármacos lá fora, mas aqui no Brasil são só esses dois, que são antipsicóticos que atuam em ambos os polos também. Sim. E aí a gente tem as medicações que atuam só no polo maníaco, que é o exemplo do aripiprazol, da risperidona, da aziprazidona e da paliperidona. Entendi. O que que é mais utilizado hoje? Lítio, Lítio. disparado lítio. O lítio, ele vai proteger dos episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos. Nem sempre dá para usar ele em monoterapia, ou seja, ele sozinho, mas ele é muito usado porque além de tratar e prevenir os episódios, ele também é neuroprotetor. Uhum. Lembra que eu falei lá na frente que esses episódios maníacos machucam o cérebro, entre aspas? Sim. A gente tem dano neuronal. A gente tem prejuízo em arborização sináptica, em dendrito, a gente tem prejuízo em produção de neurotransmissor, a comunicação sináptica fica mais fraca. O lítio ele ajuda a melhorar tudo isso. Ele ajusta tudo isso, né? Uhum. Não é da noite pro dia, claro. Leva um tempo, né, para poder ter uma resposta terapêutica, mas ele mexe com tudo isso. É, sou suspeito de falar porque já faz algum tempo que eu uso lítio, eu gosto muito. Mas nem sempre dá. O lítio, ou a olanzapina, ou o Depaquene vão dar conta. É necessário associar outras medicações? Muitas vezes, Hum, quase regra. Você Dá pra chutar aí, é porque eu não lembro de cabeça o estudo. Mas dá pra falar aí que uns 60 a 70% dos pacientes usam 2 fármacos ou mais. sempre usa dois ou mais, né? É, é regra estabilizador de humor e antidepressivo? Não, a gente tem que ter muita cautela para usar um antidepressivo no bipolar. É proibido? Não é proibido. Mas tem que começar com moléculas com menor potencial de virada maníaca e por um tempo, em doses menores e por um tempo reduzido. Não é colocar um antidepressivo e deixar o paciente para sempre com esse antidepressivo. A gente acaba dando preferência para estabilizadores de humor antidepressivos. Porque qual é o Uhum. perigo? Virada maníaca pelo antidepressivo. Sim. Até essa dúvida de muita gente mesmo, né? Falou, Caio, se eu tomar, vai me jogar pra cima? Sim, vai. Se você ficar tomando o antidepressivo, ele vai te levar pro polo de cima. Mas vamos lá pegar aquele caso que o bipolar, ele teve um episódio e não teve mais e desceu pra deprê, vive na deprê. Como tratar esse cara? Ele ainda assim vai precisar de um fármaco antimaníaco. Sim, mas o foco nesse caso vai ser na depressão dele. A gente vai tentar, em primeiro lugar, dar predileção para o lítio, ou para o ácido valproico, ou para a quetiapina, ou para a olanzapina para fazer essa proteção dupla. Ah, essa medicação por conta própria não está rolando. Aí a gente coloca um fármaco que também tem um potencial maior antidepressivo. Hum, Me fala um que tem maior ação. Lurazidone e lamotrigina, por exemplo. Uhum, entendi. Sempre quando vem, é muito interessante. Às vezes eu fico conversando com alguns pacientes da DAI ou no grupo com as pessoas. Aí eu falo, cara, eu tô tomando isso aqui. Pela medicação você sabe o que ela tem, qual o tipo de bipolaridade que ela tem, que ela tem, só pela medicação que ela toma, né? Então, você, tô tomando lamotrigina e tal. Eu falo, pô, isso fica mais na baixa. Então, ele fica mais depressivo e etc. A gente já consegue ter isso. Dai, é, acho que o assunto mais delicado, acho que todo mundo está esperando essa pergunta. E os colaterais, hein? Não existe remédio sem efeito colateral. Não quer dizer que você vai ter o efeito colateral. Mas não existe remédio com uma bula limpa que fala que tá tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. E não existe exame que fale pra gente se você vai ter ou não efeito colateral. Então é tentativa e erro? Sim, a gente vai usar um guideline, a gente vai usar uma diretriz, a gente vai usar o que está embasado cientificamente e a gente vai fazer tentativa e erro. Justo. Até porque na própria consulta, a consulta é o ato de consultar, né? Então, a pessoa, o médico, ele vai averiguar, vai verificar qual tipo de bipolaridade que você tem, como que você vive, qual o seu biotipo, vai analisar uma série de coisas, né? E a partir disso vai escolher a medicação
que seja mais adequada ao que a pessoa está vivendo, né? Então, é o caso que nós acabamos de falar. Se o cara tem um histórico de anos com depressão, obviamente que a preferência sempre é o lítio, né? Sempre é ele Sempre que a gente puder tentar o lítio, a gente vai vai tentar o lítio. tentar. Mas aí você tem, por exemplo, você citou agora a possibilidade de usar a lamotrigina, que veio outro princípio ativo na cabeça, deu um, uma voltazinha aqui. Dai, qual o maior desafio que você já enfrentou na sua clínica com medicação? De uma pessoa não aderir e foi difícil, tomou, deu errado, a pessoa entrou numa mania complexa ou num episódio depressivo complexo, que você teve que intervir de maneira mais abrupta. Nós temos um caso, nós já citamos um aqui uma vez, mas não vamos usar mais esse não. Você tem algum outro? Eu tenho 2 casos, um de paciente bipolar tipo 1 e um paciente de bipolar tipo 2. A paciente bipolar tipo 1 tá numa mania mista de difícil controle. A gente tá usando até não vou ficar falando do tratamento dos outros não, que não vocês vão chegar no médico de Já vocês pedindo, né? pedindo, não vou falar não. Ela tá usando 2 fármacos e a gente tá com difícil controle de tirar ela desse episódio de mania mista. Tem muito sofrimento, tem muita angústia, muita ansiedade. E eu tenho uma outra paciente bipolar tipo 2 que tá no episódio depressivo de resposta muito difícil. Entendi. A resposta é difícil, né? Do tratamento, né? Ela fez, essa outra paciente, a tipo 2, ela fez efeito adverso com praticamente todos os fármacos. Todos. E ela realmente tentava, não era problema de adesão medicamentosa, não. É, quando bate esse efeito contrário ali, né? O colateral às vezes é muito forte. Eu tive Dá experiência. vontade de desistir, mas Dá. não pode desistir, porque a doença não tratada, ela vai uma hora vir de uma forma arrebatadora na sua vida. Eu tiro por experiência, eu já estou na terceira medicação, tentando uma terceira medicação já faz algum tempo. E eu tive colaterais em todas as outras. Falei, cara, bateu na trave. Teve a última, foi tão boa. Falei, cara, mas bateu na trave. Foi Eu, 70% boa. aí, enfim, agora eu tô testando a outra. Até agora tá muito bom. Quando não bate, daí, vamos lá, nem bater. Usa-se, dá para associar benzodiazepínico para bipolar de alguma maneira? Os benzodiazepínicos, eles também têm um potencial antimaníaco, mas a gente não pode usar por muito tempo porque pode levar à dependência. E benzo é muito ruim para memória, muito ruim para memória. É super comum você pegar uma pessoa que está usando benzodiazepínico há 20 anos, você vai conversar com ela, ela esquece de tudo. O paciente mesmo ele vem com essa queixa. Nossa, eu sou muito esquecido e nananã, 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 e a gente fala, tá, mas você tá tomando benzo pra dormir? Tô. Parou de tomar, melhora? Ou o Nem dano já foi sempre, feito? nem sempre. O dano já pode ter acontecido, né? Bem, mas essa que é a grande questão. Explorando hoje, Dai, para a gente caminhando aqui para o final do nosso podcast, é, você comentou, os principais estabilizadores de humor são lítio, divalproato, Olanzapina e olanzapina e quetiapina, que vão quetiapina. pegar ambos os polos. Uhum. Aí a gente tem a risperidona, a Respira. paliperidona, o aripiprazol, a ziprasidona e a clozapina, que eu esqueci de falar, que vão pegar o polo maníaco exclusivamente. E Uhum. aí a gente ainda tem a lamotrigina e a lurazidona, que pegam o polo depressivo. Muitas vezes a gente tem que fazer uma casadinha de remédio. Sim. Sobre antidepressivos, eu de vez em quando eu vejo o pessoal tomando os mais variados tipos, né? É muito comum ter a associação de antidepressivo e o estabilizador. Quase uma regra, enfim. Tem algum antidepressivo, não é o foco, a gente vai falar sobre isso no outro podcast, que não é bom para utilizar associado? Os duais, que são os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, eles costumam ser muito potentes. Então, eles têm um potencial de chance de virada maníaca um pouco maior. Desvela, venlafaxina. Uhum. Uhum. Ibupropiona.
tem um potencial de virada menor. Não é raro a gente associar, não. A bup é um antidepressivo que a gente usa um pouquinho mais. Entendi. Eu percebo, eu não sei, me corrige, você que é a doutora aqui, mas eu percebo que vocês usam muito bupropiona para aquelas pessoas que estão meio sem energia. Estão naquela fase mais depressiva, né? Mais anérgica, anedônica, búlica, Uhum, aquela pessoa que tá. Nem sempre é tristeza, é mais uma apatia. sim. Eu achei muito legal essa pontuação, que eu não tinha percebido isso ainda, que alguns duais, né, essa Venlift, Desvenlafaxina, etc., são potentes para jogar a pessoa para cima, né, para mania. Eu não tinha me atentado a isso, na questão dele ser mais poderoso, mais poderoso. Daí, mas é, caminhando para o final aqui, você acha que tem alguma coisa, alguma informação que nós não falamos aqui dentro desse episódio sobre mania que seria interessante a gente comentar? Acho que dá para fazer uma mini recapitulação de que não existe tratamento de episódio maníaco sem remédio. Se o paciente ele não aceitar a medicação, é indicação de internação, mesmo que involuntária. O uso da medicação não vai te blindar 100% de episódios futuros, mas vai reduzir muito a chance de você ter um episódio futuro, a intensidade e gravidade desses episódios futuros. Nem tudo vai ser tão grave quanto poderia ser. Top, boa. A ideia e a proposta desse podcast é justamente trazer essa consciência para as pessoas, né? Então, pelo menos até hoje eu nunca vi um podcast destinado a só falar sobre mania, só falar sobre. A gente vai destrinchar a bipolaridade aqui nesses próximos episódios, começando hoje, e a gente vai discorrer sobre os próximos tópicos, até para você que está assistindo aí. Inclusive, lembrei antes do final por favor, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, indica e compartilha aí para os seus colegas, que é muito legal para aquele seu colega bipolar, ou mesmo um familiar que seja, né? Então, é muito importante isso. A ideia é a gente destrinchar e trazer esse conhecimento bem aplicado para a vida das pessoas, né? Então, é transformar a vida das pessoas. Eu acredito que se a gente tiver o conhecimento, a pessoa assistir esse podcast e ter a percepção, começar a ter uma autoconsciência, quando ela começar a elevar o humor, ela vai lembrar de que ela tem não só o humor alterado nesse período, mas também a própria cognição, talvez ela possa ter um senso maior de se cuidar e prever, sabe? Para não se perder. Amigo, amiga que está nos assistindo, é muito comum a bipolaridade roubar tudo da sua vida. É muito comum você perder seu lar, perder seu trabalho, perder seu nome. É muito comum você perder sua saúde. É muito comum. Infelizmente, infelizmente eu digo isso, a pessoa atentar contra si mesmo, atentar contra a própria vida. Então, não permita que esse estado, que infelizmente você tenha, te destrua. Busque ajuda o quanto antes. Se quiser, entre em contato com a gente no Instituto Caio Fontes. Então, a gente tem lá uma equipe, a DAI atende diretamente esses casos, ela é especializa em bipolaridade. Eu tenho certeza que você pode ficar muito melhor, resolver esse problema e ter uma vida normal. Caio, dá para ter uma vida normal? Dá. Claro que dá. Funcional. Às vezes muito melhor do que quem não tem. Dá para fazer um monte de coisa. Então, se você gostou desse episódio, mais uma vez eu vou pedir, curte, compartilha, se inscreva no canal. Assim, como é que é o nome do negócio, Márcia? O sininho das notificações. O sininho das notificações para sempre que surgir um episódio novo, você entrar em contato, vai ficar sabendo de antemão. Dai, mais uma vez agradeço. Excelente conversa, Caio. Bate-papo legal. É, é essa a ideia. Ontem uma menina chegou, falou, foi um comentário tão legal. Ela falou assim, Caio, como que você consegue destrinchar o DSM de maneira tão simples para a gente assim? Então, é justamente isso, é simplificar, é trazer conhecimento de maneira deglutível que qualquer pessoa consiga entender, entendeu? Então, eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso. Mais uma vez, obrigado, Dai, e agradeço você que nos assistiu. Por favor, encaminhe aí para mais gente, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Tchau, tchau.